Tema 1D3, Encontros e Ultrapassagens. Às 6 horas e 23 minutos, o Jarbas saiu da cidade A em direção à cidade B, desenvolvendo uma velocidade de 63 km por hora. 23 minutos mais tarde, o Mário saiu da cidade B em direção à cidade A, com velocidade de 84,6 km por hora. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 804 km, determine a velocidade relativa dos veículos. Então, a pergunta A velocidade relativa é a velocidade do Jarbas menos a velocidade do Mário. Então, a velocidade do Jarbas 63 km por hora e a velocidade do Mário vai ser menos 84,6 porque eles estão indo em sentidos contrários. Então, se a velocidade do Jarbas é considerada positiva, a velocidade do Mário deve ser considerada negativa. Então, substituindo na equação, eu vou ter que a velocidade relativa vai ser 63 menos 84,6, ou seja, 63 mais 84,6, a velocidade relativa é de 147,6 km por hora. Então, com 3 algarismos significativos, a resposta à pergunta A é 148 km por hora. Pergunta B. A distância que o Jarbas havia percorrido quando o Mário iniciou a viagem. Então, a distância zero do Jarbas, que é antes do Mário começar a andar, vai ser a velocidade do Jarbas vezes o tempo que ele estava andando antes do Mário começar a sua viagem. Então, a velocidade o tempo que o Jarbas andou antes do Mário começar é 23 minutos, que dividido por 60, então 23 dividido por 60, dá o 0,38 e uma dízima periódica de 3 horas. Então, eu converti os minutos para horas. Então, agora a distância vai ser a velocidade, 63, vezes este tempo. Então, 0,38 e a dízima periódica de 3, vezes 63 igual 24,15. Então, a distância zero do Jarbas, isso é a distância que ele andou antes que o Mário começasse a sua viagem, foi de 24,15 km. Agora, a pergunta A, colocando a resposta, então, com 3 algarismos, 24,2. Agora, a pergunta C. O tempo que o Mário deve viajar até encontrar o Jarbas. Então, item C. A distância entre eles, quando o Mário começa a viagem, é a distância total, 804 km, menos a distância que o Jarbas já andou. Então, vai ser 804, então esse número aqui menos, e aí acrescentar o 804. Então, quando o Mário começa a viajar, a distância entre os dois é de 779,85 km. Então, o tempo vai ser a distância que tem entre eles dividido pela velocidade relativa, ou vai ser os 779,85 dividido pela resposta da pergunta A. Então, dividido por 147,6, 5,28 horas. Então, esse tempo é de 5,28, 35 horas. Então, com 3 algarismos significativos, a resposta para o item C vai ser de 5,28 horas. E eu ainda vou clicar aqui, aliás, aqui e aqui, são 5 horas, 17 minutos e 0,73 segundos. Vou anotar essa informação, porque para calcular o horário logo adiante, eu vou precisar desse horário. Então, o Mário tem que ficar andando por 5 horas e 17 minutos até encontrar o Jarbas na estrada. Pergunta D. Horário em que o Jarbas e o Mário se encontram na estrada. Então, este horário vai ser o horário inicial, em que o Jarbas saiu de casa, 6 horas e 23 minutos, mais o tempo zero do Jarbas, que são os 23 minutos que ele andou antes do Mário iniciar a viagem, mais o tempo que o Mário teve que andar até encontrar o Jarbas.
Então, vamos pegar esses tempos. O horário inicial, 6h23. O tempo zero do Jarbas, 23 minutos. E o tempo de viagem do Mário, 5 horas e 17 minutos. Então, o horário vai ser 6 horas e 23 minutos, mais 23 minutos, mais 5 horas e 17 minutos. Então, agora, juntando as horas, 6 mais 5 horas, e juntando os minutos, 23 mais 17 minutos. Então, 6 mais 5 é 11 horas, e 23 mais 17 são 63 minutos. Então, o horário seria 11 horas e 63 minutos. Contudo, 63 minutos já é mais do que 1 hora. É 1 hora e 3 minutos. Então, 1 hora aumenta ali, passa para 12 horas e fica 3 minutos. Então, esse vai ser o horário do encontro, 12 horas e 3 minutos. Então, a resposta que vai ser corrigida é 12, 2.03, 2.00. É esse formato que o Excel reconhece de horas. Ele separa horas, minutos e segundos com 2 pontos. E tem que escrever tudo junto, sem espaço entre os números e os 2 pontos. Agora, a pergunta E. A distância que o Jarbas percorreu até encontrar o Mário. Então, distância do Jarbas é a velocidade do Jarbas vezes o tempo, mais a distância zero do Jarbas, que nós calculamos na pergunta B. Então, vai ser 63, que é a velocidade do Jarbas, vezes o tempo que ele andou até encontrar o Mário, porque os dois estiveram juntos, andando um ao encontro do outro, mais 24/6. Então, 63 vezes 5,2835 igual 332,86 mais a distância inicial do Jarbas, 24/15. Então, mais 24,15 igual 357,0105. Então, 357,01 km, ou seja, a resposta para ser corrigida, 357 km. Pergunta F. A distância que o Mário percorreu até encontrar o Jarbas. Então, a distância do Mário vai ser a velocidade do Mário vezes o tempo mais a distância zero do Mário. Ou seja, vai ser 84/6 vezes 5,2835 mais zero, porque o Mário não tinha dado nada depois dos 23 minutos. Então, 84,6 vezes 5,2835 igual 446,98 km. Então, essa é a distância do Mário de 446,98 km. Arredondando, 447 km. Então, aqui o que eu posso testar ainda é que 357 mais 447 é igual a 804, que é a distância entre as duas cidades. Então, se isso conferir, se a soma da resposta E com a resposta F der a distância entre as duas cidades, existe uma boa probabilidade do tema estar correto. Um ônibus com comprimento de 14,5 metros, viajando a 73,8 km por hora, vai ultrapassar um caminhão com comprimento de 16,9 metros, que está viajando a 57,6 km por hora. Considerando que antes e depois da ultrapassagem, o motorista mantém uma distância de segurança de 3 metros, determine, pergunta G, o tempo que o ônibus vai permanecer na contramão. Então, esse tempo vai ser a velocidade do ônibus. Primeiro tem que saber a velocidade relativa, então a velocidade relativa vai ser a velocidade do ônibus menos a velocidade do caminhão, ou seja, 73,8 menos 57,6, 16,2 km por hora.
16,2 km por hora, eu vou passar para metros por segundo. Então, divide por 3,6 e eu vou ter a velocidade de 4,5 metros por segundo. A distância que o ônibus tem que andar a mais que o caminhão, ou seja, a distância relativa, vai ser o tamanho do ônibus mais o tamanho do ônibus aqui, mais o tamanho do caminhão aqui, mais 3 metros que vai de segurança antes de começar a ultrapassagem e 3 metros que o ônibus vai ficar na frente do caminhão antes de voltar para a pista dele. Então, somando isso aqui, 14,5 mais 16,9 mais 6, temos 34,7 metros que o ônibus vai andar mais que o caminhão. Então agora, o tempo vai ser a distância relativa dividido pela velocidade relativa, ou seja, o tempo vai ser 37,4 dividido por 4,5, o que me dá um tempo de 8,3111 segundos. Então, a resposta com 3 algarismos para a pergunta G, 8,31 segundos. Pergunta H. A distância que o ônibus vai percorrer na contramão. Então, eu tenho um tempo de 8,3111 segundos, 311 segundos. A velocidade de 73,8 km por hora, eu passo para metros por segundo, então 73,8 divide por 3,6, são 20,5 metros por segundo. Então, a distância é velocidade do ônibus vezes o tempo. Ou seja, a distância é 20,5 vezes 8,3 e a medida periódica de 1. Vezes 20,5 vezes 8,3 igual 170,37, ou arredondando 38 metros. Então, a distância que o ônibus vai percorrer na contramão é de 170,38 metros. Ou arredondando a resposta para 3 algarismos significativos, o ônibus vai andar 170 metros na contramão.